O Benfica, nesta segunda-feira, teve aqui várias notícias relacionadas com o tema do mercado. Por um lado, Sheldon contente com o interesse do Barcelona. Por outro, Otamendi a dizer que vai fechar ciclos neste verão. E ainda, Obrador também falou. A juntar a tudo isto, há notícias sobre Bernardo e há aqui o que já falamos antes, o Salazar, que voltou a fazer um belo jogo contra o Porto, marcou e assistiu e seria um ótimo reforço. Portanto, vamos falar de tudo isto porque, apesar de não serem grandes notícias de mercado, são notícias que interessam ao universo benfiquista, porque são notícias que implicam na próxima temporada, no próximo mercado. Principalmente se o Benfica não conseguir chegar ao segundo lugar e aí vai ter que adaptar a sua estratégia de mercado. Se calhar está a pensar nos jogadores, mas sem Champions, eventualmente esses jogadores não dão e vamos ter que olhar para outros. Vamos pegar neste cenário todo e vamos abraçá-lo neste episódio. Bernardo Silva volta a ser notícia no Benfica. Não é propriamente em Portugal que a notícia saiu, é mais em Itália. Isto porque a Juventus também entrou no concurso pelo médio português. A verdade é que está a ser um dos melhores jogadores, se calhar o jogador mais regular, se calhar eventualmente, não vou dizer o melhor porque o City tem um super Cherki que eu adoro e que está a fazer um impacto, está a ter um grande impacto na equipa do City. Um Semenyo também que acaba por estar aqui a ter um grande impacto. Mas eu diria que aquele que é mais consistente desde o primeiro dia da temporada até hoje, eventualmente pode ser aqui o Bernardo Silva. Está a fazer uma grande temporada em posições mais recuadas do que aquelas que jogou em toda a carreira, que ele chegou a ser extremo, 10, segundo avançado, médio ofensivo e agora está aqui quase como um 8, quase como um médio de equilíbrios também. Isto aqui acaba por bater aqui muito no papel do Auschwitz no Benfica, por exemplo, ao dia de hoje. E o Benfica, obviamente, está interessado há muitos anos. Era Vieira que dizia que queria que Bernardo regressasse, Rui Costa dizia que Bernardo podia regressar, o candidato João Noronha Lopes também dizia que iria fazer com que o Bernardo regressasse. Portanto, eu acho que o Bernardo neste momento sabe que no Benfica é bem-vindo e no Benfica todos o gostariam de o ter cá. Isto porque tem tido uma carreira espetacular, para muitos é o maior talento saído do Seixal, eventualmente é aquele que se manteve lá durante mais anos em cima e que tem um palmarés incrível, absolutamente incrível, já venceu de tudo o Bernardo, mas está agora aqui a chegar ao final de contrato com o City. Guardiola está sempre a elogiá-lo, Guardiola quer continuar com ele parece estar inclinado aqui para um novo desafio. Ele tinha o sonho pessoal de um dia jogar pelo Barcelona, mas parece que o Barcelona neste momento não está muito virado para Bernardo. Também tem muita qualidade no meio campo, com Pedri, com Gavi, com tanta gente que passa ali por aquela equipa e jovem, portanto não faz muito sentido estar a apostar. Já apareceram clubes também como por exemplo o Atlético de Madrid, já apareceu agora, já chegou a aparecer a Arábia e agora aparece aqui também a Juventus de Itália. Eu diria que, tendo em conta estes cenários todos, voltar ao Benfica é o agora ou nunca, ou seja, parece-me que o Bernardo, das duas uma, ou volta ao Benfica neste momento, ou depois de fazer um contrato de 2, 3, 4 anos com outro clube, vai ser muito complicado de ser tão bem recebido como seria agora. É certo que é um jogador que já passou aqui a faixa dos 30, é um jogador que acaba por ter aqui uma história inacabada com o Benfica porque saiu muito jovem, sem grande oportunidade. Ele que tem aquela questão de até ter sido testado a lateral esquerdo por Jorge Jesus, que não acreditava assim tanto nas suas capacidades porque tinha Aimar, e ele conta essa história muitas vezes que queria jogar e que Jesus lhe perguntou: queres que eu sente o Aimar? E a verdade é que era difícil realmente porque era um super Benfica com Jorge Jesus que vencia muito e que ia a finais europeias e tudo mais, e então era complicado haver aqui um espaço para lançar um menino para provar o seu valor, mas essa história tem que ter um fim e eu pessoalmente preferia que o fim fosse agora. Eu cheguei aqui a desconfiar e ele, aliás, levando aqui isto para o campo extra futebol, ele chegou a manifestar-se contra a direção de Luís Filipe Vieira, onde, por exemplo, estava o Rui Costa, e eu sempre duvidei que ele regressasse com esta direção, com esta continuidade. A verdade é essa. Porquê? Porque ele tinha algumas publicações e declarações em que estava contra como as coisas estavam a ser levadas por estas pessoas. Portanto, e ele tem sido sempre coerente ao longo de toda a vida. Portanto, eu diria que era muito complicado quem tem aquela opinião depois vir a ser contratado por estas pessoas, neste caso agora Rui Costa. Porém,
neste momento, ou ele vem com o Rui Costa, ou então vai ser muito complicado, porque para já o Rui Costa tem 4 anos de contrato, portanto, ou ele vem agora, ou daqui a 4 anos o Bernardo tem 35, 36 anos, portanto, nem sei se ele quer jogar até tão tarde, e também não faço ideia como é que estará o Bernardo do ponto de vista físico e de qualidade nessa idade. Depois também não acho que seja aqui uma grande mais-valia nessa idade já, acho que para ser tem que ser agora para fazer aqui 2, 3 épocas ainda de bom nível, porque passado da Premier League, Liga dos Campeões para a Liga Portuguesa, ou seja, mesmo com 31 anos, o Bernardo está à vontade nesse campo, porque aqui joga-se bem mais devagar do que lá, e é um jogo bem menos físico do que na Premier League. Agora, resta perceber se realmente o Benfica tem poder para conseguir convencer Bernardo a regressar já. Eu gostava que fosse já, acho que fazia falta, ou seja, eu olho para o meio campo do Benfica e não há ninguém que sequer chegue perto do nível que Bernardo apresentou ao longo da carreira. Depois, por exemplo, eu estava aqui a dizer, ele neste momento tem aqui um papel, ou desempenha papéis muito parecidos com o Austin no Benfica, ou seja, aquele médio de equilíbrio que ajuda a defender, que ajuda a atacar, que está em todo lado, ok, que é inteligente, que dá a bola, dá critério, dá boas decisões. Apesar de tudo, ele tem uma finalização melhor, ou seja, do que o Austin, ou seja, acabava por ser aqui um médio que vinha a acrescentar, e eu acho que neste momento é o tudo ou nada, e acho que o Benfica tem que ir mesmo à carga, porque é um setor em que o Benfica quer e tem que reforçar. O Bernardo vai ficar livre e o Benfica não pode estar aqui a facilitar e a deixar o Bernardo assinar por uma Juventus que atualmente ganha muito menos até que o Benfica. Depois eu hoje também fiz aqui uma publicação sobre o Zalazar, porque o Playmaker, aqui as estatísticas do 0-0, acabaram por partilhar aqui um dado interessante e que eu já tinha dito num vídeo em que colocava aqui o Zalazar como um médio muito interessante para reforçar o Benfica. E a partilha que eu fiz foi precisamente esta, ou seja, Zalazar esteve envolvido em pelo menos um golo frente ao Benfica, ao Sporting e ao Porto, ou seja, é um jogador de jogos grandes. Contra o Benfica fez 2 golos e uma assistência, até agora ainda vai voltar a jogar outra vez mais para o final da temporada. Contra o Sporting fez 2 golos e uma assistência, e contra o Porto 1 golo e uma assistência. Ou seja, estamos a falar de 5 golos e 3 assistências em jogos grandes. Estamos a falar de um jogador que, além de toda a qualidade que tem, ele que é um médio, ou um médio ofensivo, ou um extremo, ou um 10, ele pode jogar em várias posições, mas ele que acaba por ser aqui um médio ofensivo, vamos dizer assim, um extremo, um 10, que tem muito golo, já passou a marca dos 22 golos esta temporada. É preciso ver que o Benfica não tem muitos jogadores nos últimos tempos com essa marca, excluindo os avançados, ok? Vamos excluir os pontas de lança. O Benfica, antes ainda tinha o Gaetano, ainda tinha Di Marias, ainda tinha etc, que podiam chegar perto ou passar essa marca, ou Pizzi, por exemplo. Hoje em dia o Benfica não tem, e tem aqui um ótimo reforço. Obviamente vai custar muito dinheiro. Aqui o meu ponto é outro, ou seja, o Zalazar custou 6 milhões ao Braga numa altura em que o Schalke precisava de dinheiro. O talento estava lá, tinha que ser observado, tinha que estar na lista, tinha que ser atacado naquela altura. Agora, obviamente, que o Braga vai pedir 25, 30, 40 milhões, o que eles quiserem, porque é um jogador ultra valorizado na nossa liga. Mas estava lá, e o Benfica neste momento gastou 27 milhões mais 3 no Rios, gastou, 13 no Osnas, e eu não estou aqui a criticar ou a avaliar a qualidade destes jogadores, ok, até porque adoro o Osnas, o Rios já nem tanto, mas, ou seja, o Benfica tem um meio campo, mais 14 no Barrenet Cheia, por exemplo, mais 13 no Manu, ou seja, o Benfica tem aqui muito dinheiro investido e se calhar nenhum deles tem o rendimento em golos e assistências como o Salazar tem. Depois também saíram notícias de Sheldrop, por exemplo, Sheldrop que foi aqui entrevistado, digamos assim, ou abordado pelos mídias, porque lhe perguntaram sobre o interesse do Barcelona. E o Sheldrop disse que não sabia muito bem deste interesse, mas se fosse verdade, era maravilhoso ou era fantástico. Isto é, obviamente, qualquer jogador sonha em jogar nos maiores clubes do mundo da atualidade. O Benfica é um dos maiores clubes do mundo, é um dos clubes com mais história, com mais títulos do mundo, sem dúvida nenhuma, mas, obviamente, que jogar lá a Liga, ser candidato a vencer a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo de Clubes, é uma ambição que o Benfica neste momento não tem. A verdade é esta. Temos que ser práticos, ou seja, para nós é o maior do mundo e o melhor e não dedicávamos disto para nada. Para os profissionais, obviamente que vão olhar para um Real Madrid, para um Barcelona, para um City, para um Paris Saint-Germain, neste momento, ao dia de hoje, como algo a alcançar. E ele disse que era fantástico. Isto percebe-se perfeitamente, ou seja, não pegue por aí, não leva mal as declarações, nem acho que há por onde pegar. É claramente aqui até fantástico o resultado do trabalho do Sheldrop, que
era reconhecido o talento, mas faltava-lhe dar o passo seguinte e ele deu e tem sido dos melhores jogadores. Este último jogo até teve meio apagado, mas acaba por ser dos melhores jogadores nos últimos tempos, pelo menos desde que iniciou o ano para cá. Agora, isto aqui parece-me que leva a questão para outro patamar, que é o jogador esteve para ser vendido em janeiro ao desbarato, ao preço de custo para um Clube Bruges desta vida, que é um caçador de talentos. Atenção, o Clube Bruges tem uma ótima equipa e é um clube que caça talentos todos os anos. Agora, também me parece que era mais um erro de estratégia do Benfica. E muitas das vezes o que nós temos falado aqui no canal também é que há vários jogadores que precisam de contexto, que precisam de ajuda, que precisam de tempo, que precisam de crescer, e o crescer é com tempo de jogo. E isso muitas das vezes faz com que nós olhemos para alguns jogadores e na altura não estão a render e nós já queremos correr com eles, quando na verdade eles só precisam de confiança, de carinho, como dizia Jorge Jesus e tudo mais. O Schellerup é um desses casos. É um menino, está a crescer ainda, está-se a afirmar e de repente estamos a falar aqui que ele teve para ser vendido até ao dia 31 de janeiro, ok? Ele teve para ser vendido até ao deadline das transferências e nós estamos a falar de um jogador que ainda nem 2 meses depois desse dia, neste momento já é associado ao Barcelona, ou seja, ele passa de um Clube Bruges para um Barcelona. O talento estava lá. Se ele não tem provado este talento e o Benfica tem vendido ao desbarato, há aqui um erro estratégico que, mais uma vez, iria fazer com que o Benfica não aproveitasse todo o potencial num jogador em quem o Benfica até tinha avaliado e tinha contratado para o futuro. Portanto, há que dar algum tempo, há que acomodar e há principalmente que confiar e apostar. Os jovens, eu sei, têm muito a provar, ou seja, é fácil de olhar para um jogador de créditos firmados lá fora e trazer por muitos milhões e dar-lhe a titularidade quase garantida. Isso é fácil. E se qualquer um de nós aqui no canal, qualquer um de nós aqui que vem cá comentar e eu aqui a falar, isso era fácil. Ou seja, se me dessem uma equipa de, olha, este jogou na Premier League, este jogou aqui, então, se é para pôr esses, eu ponho. Se é para avaliar pelo currículo, isso é fácil. Agora, apostar, como por exemplo Schmidt fez com o João Neves e com o António Silva, quando tinha por exemplo o Vertonghen e sentou o Vertonghen para apostar no António Silva, isso aí já não é para todos. E claramente Mourinho tem essa dificuldade, mas aqui, ok, não lhe vou tirar aqui algum mérito que possa ter, obviamente, por esta evolução do Schellerup, mas o certo é que o Benfica esteve quase a vendê-lo ao desbarato e agora se calhar é a venda maior do verão eventualmente. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas eventualmente pode estar aqui algum equilíbrio de contas. Há ainda o caso de Otamendi, que voltou a falar, disse que tem contrato com o Benfica até ao final de junho, depois a partir de julho acaba por ser aqui uma nova fase da vida dele, que ele neste momento não tem nada comprometido ainda para essa altura, que vai ao último Mundial pela Argentina e vai fechar o ciclo da seleção também e vai deixar a seleção e que depois vai pensar o que é que vai fazer à sua carreira. A meu ver, isto já soa aqui um bocadinho a despedida, a verdade é que ele também já na última temporada também não se quis comprometer e depois acabou por ficar, mas a mim já me soa aqui um bocadinho a despedida, mesmo esta temporada aqui sempre a cometer muitos erros e em queda de rendimento, já me soa aqui um bocadinho a despedida e a encerramento de ciclo, ainda para mais com esta questão de encerrar o ciclo na seleção, parece-me claro que também pode ser aqui uma espécie de fecha na seleção, fecha na Europa, volta ao River Plate, que é o clube que está sempre a ser associado aqui ao Otamendi, é o clube do Otamendi também na Argentina, que ele disse que gostava de jogar lá, portanto parece-me que pode ser desta vez que as coisas se vão dar por aí. Agora, também me parece que a decisão não tem que ser do Otamendi, ok? A decisão de continuar no Benfica não tem que ser do Otamendi. Na seleção a decisão pode ser dele e isso é problema dos argentinos. No Benfica a decisão não é dele. É o capitão do Benfica, o Benfica gosta do jogador, o jogador está ambientado a Lisboa, está ambientado ao clube, é importante na integração, tudo isso ajuda, mas também me parece que o Benfica é que tem que ter a palavra. Conta ou não conta com o Otamendi? Faz a abordagem, o Otamendi não diz nada e diz que vai esperar por julho ou por agosto, então não conta, meu amigo, vamos seguir em frente. O Benfica não pode estar refém de um jogador. Esta é a minha leitura, era assim que eu atuava, não estou a dizer que estou certo, que estou errado. Estou a dizer que era isso que eu faria. Portanto, Otamendi tem um interesse assumido por parte do River Plate, aliás, eles assumem isso quase todas as semanas. Vai terminar o ciclo na Argentina, fica sem contrato no verão,
vamos ver o que é que isto vai dar, mas para já é aqui um dossiê pendente que o Benfica tem, mas convém resolver o mais rápido possível. Por último, o Obrador deu uma entrevista e voltou a dizer que ficou fascinado com o que encontrou no Benfica. Disse que sabia que o Benfica era um grande clube, sabia da história do Benfica, mas quando chegou foi impossível não ficar surpreendido com a qualidade das instalações, com a quantidade de pessoas que segue o clube, os estádios sempre cheios, o ambiente, tudo mais. Também disse que teve alguns problemas de adaptação porque chegou muito envergonhado, muito tímido e na altura até foi o Otamendi que lhe deu a mão e que o ajudou a integrar-se no grupo, mas que pensa em voltar ao Benfica e que foi um acordo que fez em janeiro, ou seja, o Benfica não tinha interesse, ele queria jogar mais, o Benfica não tinha interesse em que ele tivesse parado, então decidiram emprestá-lo ao Turino, onde ele tem jogado e onde ele tem jogado muito bem. O que eu fui dizendo aqui, eu até já disse que acaba por ser aqui um flop da temporada e acho que não há muito como fugir, ou seja, o Benfica paga, entre aspas, aqui, sim, foi no negócio do Carreiras, mas foram declarados como negócios separados, portanto, 5 milhões pelo Obrador. A verdade é que só fez ali uns minutos com Bruno Lage e nunca mais jogou nem taça da Liga, nem nada, e saiu sem grande recordação do Benfica para já. A verdade é que também no final da temporada vai voltar então ao Benfica, depois de um empréstimo que até agora tem estado a ser bem sucedido em Itália, e eu estou a dizer que vai voltar porque não acredito que o Turino pague 9 milhões, porque não é um clube com histórico de dar muitos milhões por jogador, ou seja, não tem a ver com o Obrador, mas não é um clube que dê muito dinheiro por jogadores por norma, portanto não acredito que vai dar agora, ainda para mais por um lateral esquerdo, mas eu olho e digo aqui a José Neto, agora ao Sidney também, se bem que o Sidney não sei se aguenta cá no verão, há Obrador, há Udal, ou seja, há muita gente para aquele corredor e eu não sei se o Obrador fica, principalmente se o treinador for José Mourinho, que ainda há essa dúvida também. Portanto, se o treinador for José Mourinho, obviamente já se percebeu, e ele disse que falou com o José Mourinho, e que o José Mourinho disse que confiava nele, só que o Udal estava a jogar muito bem, ok, está tudo certo, mas confiando nele, não tem que o Dalo jogar para a taça contra o Atlético de Portugal, por exemplo, ou outro qualquer que joga ali, com o Rodrigo Rego, que jogou como ala esquerdo contra o Atlético de Portugal, ou seja, se confia nele, dá a oportunidade ao jogador, acho eu. Portanto, parece-me ser aqui uma conversa algo gasta e até duvidosa, mas eu acho que se prende muito com ele ser espetacular a atacar, mas mais frágil a defender, e o José Mourinho não perdoa isso. E eventualmente está na esperança que o jogador até cresça em Itália do ponto de vista defensivo. Só que lá está a jogar com 3 centrais e ele é um ala, ou seja, também defensivamente não tem as obrigações que terá no Benfica numa defesa A4. Portanto, não sei o que é que vai ser feito deste dossiê. Eu acho que o jogador tem alguma qualidade, gostava de ver mais do jogador. Não pode ser titular do Sub-21 de Espanha e não ter qualidade. Essa é a minha opinião. Portanto, digam-me a vossa opinião sobre o Obrador, sobre o Otamendi, sobre o Bernardo Silva, sobre se gostavam ou não do Salazar, do Sheldon, etc. Digam-me uma opinião sobre isso tudo aí nos comentários. Juntem-se ao grupo de WhatsApp que está aí o link na descrição também. E subscrevam o canal se ainda não o fizeram, porque há vídeos novos todos os dias para falar disto mesmo, do nosso Benfica. Até breve.